Bom dia, seja bem-vinda a mais um Café com Insight, um espaço, um momento matinal onde a gente compartilha uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. E hoje o Café com Insight é especial. Eu convidei o Sandro Costa, que é fotógrafo, especialista em fotografia de produtos. Vocês vão ver a trajetória linda que ele tem na fotografia, há mais de 18 anos trabalhando com isso. E gentilmente ele aceitou o meu convite em vir aqui bater um papo com a gente sobre a importância de fotos profissionais para o seu negócio, para a sua empresa, para você vender mais. Então, a gente já vai, daqui a pouquinho ele já tá entrando aqui pra gente bater um papo. Ele já entrou, inclusive, pra gente bater um papo logo cedo. Então, pega esse aviãozinho, traz mais gente, né? Pode ser empreendedores em geral, não precisa ser só da área de eventos, porque ele vai compartilhar com vocês orientações preciosas da importância da fotografia para o seu negócio, para você se posicionar melhor, para você ter uma imagem, né, mais positiva, mais bem posicionada no mercado através da fotografia. Então, vou já convidar o Sandro para a gente começar. Pega esse aviãozinho, traz mais gente também para essa live para participar com a gente desse papo matinal, desse café com insight especial de Vivi Convida. Bom dia. Olá, bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem e vocês? Bom dia, como vai? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigada por você ter gentilmente aí aceito o convite para vir bater esse papo com a gente logo cedo aí. Eu também agradeço. Gostaria de saber se você me ouve bem. Sim, perfeitamente bem. Acho que o pessoal também, né? Se alguém não estiver nos vendo bem, nos ouvindo bem, interage aqui no chat pra gente. E sempre, né, gente, vai mandando coração para mostrar que vocês estão aqui com a gente, que estão acompanhando o raciocínio. Então vamos lá. Gente, apresentando o Sandro, ele é especialista em fotografia de produtos, atuante na indústria e principalmente no mercado de varejo. Encontrou na fotografia gastronômica uma paixão, criando imagens de dar água na boca. Gente, e no perfil dele ele pode provar isso. Destacando-se na publicidade, foi finalista da APP 2023 e seu controle da luz e com olhar afiado trará a vocês um pouco da sua trajetória e conhecimento, além de muitas histórias. Seja muito bem-vindo, Sandro, e conte pra gente um pouquinho aí como é que você iniciou no mundo da fotografia, como que você descobriu essa paixão pela fotografia de produtos. Bom, primeiramente preciso agradecê-la pelo convite e a satisfação de poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Eu iniciei meu trabalho fotográfico como fotógrafo de casamento, né? Eventos e dentro desse mercado de eventos foi uma escola maravilhosa. Porque no casamento a gente não tem muito recurso, a gente só tem a câmera e o flash na mão, né? Aquele flash compacto. E ali a gente precisa se tirar leite de pedra, que chama, né? Chega no evento, ele geralmente é cheio de surpresas, as cores das paredes acabam invadindo na nossa iluminação. Então o desafio da fotografia de casamento me trouxe um aprendizado muito grande. E quando eu decidi me destacar, eu falei assim, olha, eu preciso me destacar numa área que pouca gente atua, porque o casamento tinha muito concorrente. Então, eu resolvi estudar e resolvi fazer fotografia para produtos. Então, eu fui para aquela fotografia que a gente chama de estúdio, a fotografia em still. Então, dentro da fotografia de produtos, eu me especializei principalmente pela gastronomia por uma paixão pessoal. Por quê? Eu precisava entender do produto para poder apresentar uma boa fotografia. Então, como eu gostava da gastronomia, eu tinha essa paixão, eu fui seguindo esse caminho e fui atrás desse sonho. Dentro da fotografia de gastronomia, estudando, né, eu encontrei muita coisa que eu também não achava assim, que eu não concordava. Eu falei, olha, a gente precisa trabalhar, porque na gastronomia a gente não pode mentir. Não dá pra gente... Eu ia aprender e eles me mostravam alguns pulos do gato, alguma coisa que mudava a característica principal do produto e dava uma estética bacana.
Então, dentro dessa escola, eu falei assim, eu não posso seguir esse caminho porque o meu cliente é muito chato. Meu cliente não vai entender se eu puser tipo, existe o McDonald's, né? A turma sempre fala para mim assim, no McDonald's você tem aquela foto de mentira e depois você vê a foto no cardápio e depois você vai pedir o lanche não é igual, né? É verdade. Então eu pensei assim, eu não tenho esse privilégio, eu não posso ser o McDonald's. Então eu tenho que ser real. Então dentro dessa fala, eu parti para aprender e desenvolver a minha técnica e aprendi que eu não posso mentir. Então, hoje, o meu resultado, eu posso falar de boca cheia para todos vocês, ele não tem Photoshop. Ele é feito com muita pré-produção, que é a questão de a gente planejar, e uma execução muito cuidadosa, fazendo com muito carinho e atenção a todos os detalhes. Porque são os detalhes que tornam aquela composição toda harmoniosa e agradável. Então, dentro da área da gastronomia, imagine que a fotografia ela precisa se destacar e, o mais importante, gerar curiosidade e aquele que a gente chama de apetite appeal, que é aquela vontade de comer, você não sabe nem o nome, mas você fala, eu quero um desse. Uhum. Então, quando eu costumo dizer para o meu cliente assim, quando o seu cliente olhar o cardápio e falar, eu quero um desse, nós ganhamos. Porque ele não quer saber do que é feito, ele não quer saber de onde veio, mas só aquela imagem já conquistou. Então, hoje que a gente vive num mundo repleto de imagens, eu digo sempre assim, você não precisa ter 1000 fotos, você precisa ter 5 bem feitas. Você precisa ter uma imagem que represente o zelo que você teve para criar o seu produto, né? Uhum. Então, uma imagem que vai criar toda essa narrativa, para que a pessoa tenha curiosidade e vontade de conhecer, né? E também poder compartilhar com os amigos, falar, nossa, eu comi, realmente é uma delícia. Então, é bacana dizer uma frase que eu costumo dizer, é bacana assim, ó, se o cliente vai vir até o seu restaurante, eu posso ajudar. Mas se ele vai voltar, a responsabilidade é sua. Exato. Então, eu não posso mentir e trazer ele aqui para comer uma coisa que não é verdadeira, né? E ele também precisa zelar para que todo aquela comprometimento que ele tem seja perpetuado durante a existência do restaurante dele, né? Então, o cuidado está em todos os detalhes. Exato, exatamente, é exatamente isso que eu vejo. A importância da fotografia, que ela desperte esse desejo, né? Essa vontade, falando de gastronomia, especialmente, que ela desperte essa vontade de comer, mas que ela não engane o cliente, que ela transmita a realidade e que quando o cliente for lá e consumir aquele prato, que ele sinta, que ele tenha a mesma experiência ao consumir aquele prato do que o desejo que a foto despertou, né? E, Sandro, você deve ter inúmeros casos aí de clientes, né? Você fez as fotos durante muitos anos da Padaria Real, não sei se você faz ainda, né? E outros grandes clientes. Gente, depois acompanhe o trabalho do Sandro no perfil dele. Vocês vão ver que realmente as fotos são lindas e que despertam essa vontade aí de comer. Mas conte pra gente, na sua visão, na sua experiência de tantos anos como fotógrafo, o quanto a foto contribui para o posicionamento e para melhorar os resultados da empresa, em termos de venda, em termos de sucesso, considerando, claro, que o produto é de qualidade. Eu estou partindo do princípio que o produto é de qualidade. O quanto a fotografia pode contribuir para um melhor posicionamento de imagem e também melhores resultados da empresa. Essa é fácil. Vou voltar um pouco no tempo e vou dizer para você da época onde nós vivemos a pandemia, né? Quando houve a pandemia, houve aquele boom do e-commerce gastronômico, né? A turma precisou vender online, precisou sair da sua zona de conforto e precisaram criar novas ações de venda. Quando isso aconteceu, ficou muito claro para mim o seguinte, eu trabalhava com diversos nichos de mercado gastronômico, desde o cachorro-quente até um bistrô francês. E o que aconteceu nesse momento? Eu notei que uma simples
pizzaria de bairro tinha muito mais imagens do que um bistrô, um restaurante sofisticado. Por que isso? Porque a pizzaria já tinha que se desdobrar para criar ações de venda, e o bistrô estava acostumado já com aquela vida que ele vinha levando e da propaganda e publicidade que ele já tinha. Quando se deu a pandemia, o meu cliente mais simples, ele já tinha alguma coisa. O meu cliente mais sofisticado, não. Ele tinha um bom restaurante, ele tinha um bom estabelecimento, ele tinha louças incríveis, ele tinha tudo de bom. Mas ele não tinha boas imagens, ele não tinha uma comunicação digital. Então, nesse momento, você coloca uma balança e vê, olha só, essa pizzaria está anos na frente, né? Então, esse exemplo descreve bem, né, a importância de uma boa imagem. E aí, quando você entra num nicho de mercado, onde você fala assim, vamos só falar de pizzaria. Então, quando você hoje vai comprar online, vai pedir uma pizza e você busca, vai pelo buscador, o Google vai te dar as pizzarias ao seu redor. Então, você vai ter ali uma gama de, vamos dar um exemplo aí, 10 pizzarias. Você vai paginar o seu Google e qual que você vai escolher? Você não conhece nenhuma das 10. Qual que você vai escolher? Aqui tem Aquela as que deu uma fotos melhor mais bonitas apresentação. e que tem as melhores avaliações. Isso. Então, é aí que voltamos naquela frase, a foto bonita eu posso dar conta, agora as avaliações dependem do estabelecimento. Exato. Então, é uma Agora, parceria. quando você consegue unir as duas coisas, quando você já se impressiona com as fotos e você vê que as avaliações estão ali 4,8 para cima, as suas chances de pedir aquela pizza aumentam consideravelmente. Por isso, uma coisa não vive sem a outra, né? Isso, então a gente tem que sempre se preocupar em criar uma boa imagem e também criar o vínculo com o cliente. Então, hoje, quando eu chego, por exemplo, numa hamburgueria e eu faço uma boa foto daquele hambúrguer, eu preciso deixar claro para ele assim, a sua montagem é exatamente essa. Vou dar um exemplo. Você pôs alface em cima da carne ou embaixo da carne. A partir do momento que a gente fotografou e deixou isso como aprovado, isso aí tem que ser padronizado para que você mantenha o lanche conforme foi feito. Né? Porque o cara que olha na foto, ele quer receber aquele da foto. Exato. Né? Então, hoje, a fotografia de gastronomia entra em conjunto com o processo de padronização dos empratamentos. Né? Então, hoje a gente vive, hoje eu acabo tendo, eu entro um pouco mais dentro do restaurante, né? Não é, antes eu só tirava foto e entregava o disco, e lembra que entregava um disco? Sim, hoje a gente entrega online, né? Então, antes eu entregava um disco e o cliente tinha que se virar. Hoje já não. Hoje a gente precisa fazer uma reunião de alinhamento, eu preciso entender um pouco mais sobre a apresentação que ele quer ter. Né? Falando de lanche, por exemplo, existe o lanche com os mesmos ingredientes, ele pode ser prensado ou ele pode ser não prensado. Né? Então, como que é a apresentação desse produto? Qual que é a sua linha de clientes? Como que você pensa em atender o seu cliente, como que vai ser a sua embalagem de embarque, como que você vai entregar isso lá no cliente. Por exemplo, trabalhando no mercado de varejo, tem alguns clientes que vendem para o fim de ano, né? Então ele vende lá um pernil assado no fim de ano. Eu fotografo esse pernil geralmente em outubro, né? A nossa campanha de Natal eu já começo a fazer antecipado, então em outubro a gente fotografou o pernil. Mas eu preciso entender como que é a embalagem de embarque, como que o cliente vai receber, porque na comunicação o cliente precisa entender o que ele está comprando. Então não é positivo eu fazer uma foto linda de um pernil com um molho de hortelã bem bonito e depois entregar ele embalado a vácuo. Né? Então o cliente tem um choque. Então é importante que na comunicação eu fale assim, ó, caso você vai comprar esse pernil, você vai receber ele assim. Então aí entra o alinhamento do produto em si, também dos fornecedores de embalagens, também do processo de entrega. Como é que você vai entregar? Ele vai estar pré-assado? Ele vai estar assado e pronto, aquecido? Porque o cliente precisa entender justamente o que ele vai buscar lá na véspera do evento dele e saber, ó, eu preciso chegar 2 horas mais cedo porque eu preciso pôr no forno e assim por diante. Então a comunicação vai trazer
não só a venda, mas também o pós-venda. E isso está influenciado também a linha de produto e também as embalagens para compor esse material, né? Então, às vezes acontece também, se a gente não faz isso com antecedência, já aconteceu de eu fazer uma campanha onde tem panfletos, tipo 30 mil panfletos e assim por diante, só que quando chegou lá no Natal, a Sadia não tinha aquele pernil para entregar. Então, estava anunciado uma marca, a venda foi superior ao esperado, e quando chegou para comprar o produto, a gente não tinha o produto e já estava encartado. Então, isso aí passa a ser negativo, né? Você falar para o seu cliente, eu não tenho para te entregar. É. Então, Então a linha da tá gastronomia tudo muito interligado, né, Sandro? O está tudo bem desenvolvimento do amarrado. produto, a apresentação, a forma como ele vai ser entregue para o cliente, o pós-venda, previsão de demanda. Então, realmente tudo tem que ser pensado como um todo para que você consiga atender o seu cliente e da melhor forma possível, onde a foto é uma parte desse processo. Isso, Ela isso. contribui, mas não é só ela que vai resolver todas as questões. Ela é uma pequena parte fundamental, importantíssima, mas ela é uma parte do todo, do processo de atendimento desse cliente de entrega, né? Isso, e hoje a gente tem desafios que envolvem, né, por exemplo, o processo da entrega, às vezes você pôr o seu produto delicado dentro da mochila de um motoboy. Então, hoje, tudo isso deve ser pensado, né, não só mais a fotografia. Dentro da minha formação, a minha formação é administração e gestão de negócios, né? Eu comecei fazendo essa faculdade. E depois disso, eu fui me especializar na área da fotografia, mas principalmente na área de negócios, porque eu busquei a fotografia para negócios. Então, hoje, eu costumo dizer assim, eu sou muito bom em vender as coisas dos outros. A minha eu ainda tenho que aprender. Mas a minha ideia é trabalhar sempre em conjunto com a empresa. Né? Até essa semana eu tenho como exemplo, eu tenho uma empresa que ela produz comida humana e ela também tem uma outra linha que é food para pet, né? É a comida pet. E visualmente falando, as duas comidas são muito parecidas. E como dar essa tratativa diferente? Né? Então, é difícil chegar nesse resultado, não é simples compor esses alimentos e apresentar, porque os dois eu tenho que pôr no mesmo prato. Só que eu tenho que falar, essa é de cachorro e essa é de humano. Então, esse é um desafio que eu demorei talvez uns 15 dias só pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou apresentar a comida de cachorro e a comida de humano? Então, e hoje existem diversas formas de alimento. Por exemplo, esse cliente que eu estou me referindo, a comida dele é uma embalagem plástica que fica fora de geladeira e dura 6 meses. Caramba. E aí você fala assim, não deve ser legal, né? Deve ser um monte de conservante, deve ser alguma coisa que... E aí eu vou dizer, é zero conservante. Olha Então, só. é um processo que está se iniciando, né? E ele está desenvolvendo uma comida que hoje a ONU vem bater na porta da casa dele, que quer comprar toda a produção dele para usar para situações de guerra, para situações de dificuldade, né, alimentar, onde ele consegue atuar. E ele ainda está desenvolvendo. Então, é como se assim, esse produto novo dele já tem venda garantida. Então, hoje a gente tem realmente espaço para atuar e os bons estão realmente preocupados com a imagem, conforme você falou. Então, eu gosto muito do momento em que eu estou, porque quem me procura hoje conhece e sabe da importância de uma boa imagem. Hoje eu faço bastante rótulos para embalagem, né? E o que acontece? Eu venho trazendo essa minha história. Conforme eles me chamam, eu falo, olha, eu tenho um histórico de que fotos verdadeiras no rótulo tem muito mais sucesso do que um biscoito em 3D. Hoje você, quando pega embalagens de sorvete,
roupa. Quando você entra no site de e-commerce de roupa, você vê que eles tudo, é uma foto só, de uma modelo só, e eles só vão montando o look e a foto não foi tirada, né? Com aquela roupa. É só O caimento montagem. não é o ideal, né? Não tem caimento, não, e você vê a posição é a mesma, o vestido, você vê que talvez tenham feito uma foto com o vestido branco e depois foi só tratando e mudando a cor. Tanto que você vai ver ali, fala assim, não pode ser que não tenha fidedignidade com a cor, né? Não pode ser que a cor não seja exatamente essa. Porque você vê nitidamente que a foto foi manipulada. E uma coisa que eu posso, usando um gancho aí do que você falou, né? Eu posso te dar uma certeza. Você nem tem experiência na área fotográfica, você vê, você nota que há um problema ali, você não gosta, mas não sabe por quê. Uhum. Então, Eu é até tenho um isso, caso para te falar sobre isso, que eu até indiquei o seu trabalho. Mas é isso conclui que seu as raciocínio que eu vou te pessoas, contar uma história interessante. é isso que as pessoas não se dão conta, né? De que tem uma coisa muito importante para ser dito. Hoje, quando a gente usa a mídia social para fazer uma divulgação, a gente acredita que, quem sabe eu vou conseguir uma venda, né? Eu vou fazer uma ação porque pode ser que eu tenha algo positivo aí. Mas se esquece de que se aquilo não tiver algo positivo, vou dar um exemplo, você foi lá e pôs uma pizza feia na sua... Uhum. Essa pizza vai espantar um monte de gente que você não tem como mensurar. Então, Exato. quando você tem o positivo, você mensura, fala, eu tive 10 likes. Agora, quando você tem o negativo, você não tem como mensurar. É Então, verdade. uma despropaganda, ela é muito pesada, você não sabe o mal que ela te fez Uhum. e continua fazendo. Exato. Então, hoje, é por isso que eu falo assim, você não precisa ter 3 mil. Faça 2 fotos bem feitinha, põe ali, ela representa o seu negócio. Se alguém te interessar, ele vai te procurar. Agora, uma foto mal feita no meio de 50 ótima, né? Pode ser que essa mal feita seja negativa e você não vai sequer saber que é ela que está minando o seu negócio. É verdade. Sabe que, então, você falando, eu tenho 2 episódios bem recentes sobre foto. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu não sou fotógrafa, mas eu sou uma pessoa muito visual. E é exatamente essa Sim. sensação que você falou. Algo me incomodou. Eu não sei o que é, mas não tá bom. E recentemente, um buffet de pizza em casa, sabe? Quando você contrata um buffet, eles vão servir pizza, levam forno, levam tudo. Um buffet de pizza para eventos me contratou para fazer enfim, um direcionamento estratégico para eles. E durante o processo, eu falei, olha, quais são os seus principais concorrentes da sua região e tal. E ela falava muito de uma empresa específica, sabe? Mas é uma empresa que faz parte de uma rede de franquias de buffet de pizza para eventos. Então você entrava Certo. assim, site profissional, o Instagram deles impecável e tal. E ela falava assim, eu não consigo ver o que tem de diferente no meu produto, porque eles, inclusive, é tudo muito massificado. As pizzas vêm prontas, eles só assam. Eu não, eu uso catupiry da catupiry, meus ingredientes são de primeira e tal. E eu não sei por que eles conseguem cobrar quase o dobro por pessoa do que eu consigo e eu ali para mim tal. Aí eu olhei, eu abri as 2 telas do Instagram dela e do Instagram desse concorrente, que em tese, eu não conheço, não posso julgar, mas na visão dela não tinha tanta qualidade quanto a dela. E eu falei assim, daí eu subi, eu tirei a marca das 2 no Instagram, né? Abri os 2 no computador, tirei as 2 marcas e deixei só as fotos das 2 páginas. Eu falei, seja sincera, qual pizza você compra? Esquece que é você. Eu falei, esquece, é um exercício importante que você tem que fazer aqui. Qual você compra? Ela falou, na hora ela falou assim, nossa, Vivi, caiu minha ficha agora. Eu contratei uma agência e a agência falava assim, você tem que deixar seu produto mais requintado, você tem que fazer uma percepção mais sofisticada do seu buffet. Ela falava assim, eu não entendia. Agora você me mostrou essas 2 telas e eu entendi tudo. Que a questão não estava no produto, a questão estava na imagem que ela estava passando. Daí eu falei para ela, falei, olha, precisa melhorar a foto, precisa melhorar a composição, precisa melhorar a iluminação, mas você também tem que ter um cuidado com a apresentação do seu produto. Olha a pizza de pepperoni deles. É muito organizadinho tudo. É bonito de se ver, é um visual
bastante agradável. E daí, nesse processo, você quer atender uma pessoa aí? Pode falar, tô te Ah, ouvindo. tá bom. E nesse processo, eu disse para ela, falei, eu sugiro que você olhe para a apresentação das suas pizzas e que você tenha um fotógrafo profissional fazendo suas fotos, porque eles mesmos faziam as fotos dos próprios eventos. E às vezes a iluminação não ajudava e tudo mais. Então, essa foi uma indicação que eu fiz do seu trabalho, passei o seu contato para ela. É um buffet do litoral de São Paulo. Eu falei, mas eu Muito acredito que ele obrigado. atenda clientes também de fora. Eu falei, entre em contato com o Sandro, que eu tenho certeza que ele pode te ajudar nesse aspecto. E recentemente eu tive uma mentorada. Eu sempre observo o trabalho delas na rede social. Quase que diariamente eu entro para ver os conteúdos, como é que elas estão trabalhando os stories e tal. E recentemente também uma mentorada, a agência dela, nem foi ela, publicou uma foto no feed que estava extremamente mal enquadrada. Era de uma decoração, mas aparecia muito o ambiente, que não tinha nada a ver com a paleta de cores da festa e coisa e tal. Eu tirei um print do post, cortei só a decoração e mandei para ela. Falei, olha, como seria um recorte diferente, sem mexer em brilho, iluminação, nada. Eu só peguei o post e cortei. Falei, olha como fica. Olha como dá uma percepção diferente no seu feed. Ela falou, Vi, algo me incomodava nesse post. Eu acabei de ver que a agência fez esse post, algo me incomodava, mas eu não sabia o que era. E daí eu falei, enquadramento, é um corte só, e que pode fazer toda a sua diferença no conteúdo. Então, são detalhes, mas que ajudam. Foi o que você falou agora. Ou atrair mais cliente, ou o que é pior, né? Afastar potenciais clientes que você nunca vai ficar sabendo o motivo. E muitas vezes isso está relacionado à imagem. Olha, Vivi, vou falar uma coisa para você. Hoje, para eu entrar dentro dos ambientes que eu entro, eu estudei bastante. E eu estudei muita gastronomia. Eu tenho livro de gastronomia e eu falo com chefe de alta performance. Uhum. Então eu não posso chegar para ele e falar assim, dá um corte assim, vira assim. Eu tenho que usar a linguagem técnica para falar com o chefe. Então eu vou falar para ele assim, ó, quando você for escalfar o tomate, você pode, por favor, fazer isso rápido, porque eu preciso que você tire a pele bem. Então, sabe, são coisinhas simples, mas que dão uma certa. Mas eu não quero dizer que o ponto da carne tá bom porque eu sei mais do que ele. Eu quero dizer que o ponto da carne para fotografia tem que ser um pouquinho diferente do ponto da carne para comer. Então eu tenho que ter zelo para chegar lá naquele ambiente e falar, com licença, eu preciso pôr um pouquinho de informação aqui para dizer com todo cuidado que lá na frente vai ficar bom. Uhum. Então, para que eu possa falar com esse chefe, eu preciso estudar Uhum. gastronomia. E como eu vou dar uma outra frase importante que pouca gente se dá conta. A gastronomia é uma extensão da inteligência e ela requer muita confiança. Você imagina que eu vou criar um processo químico, vou cortar, vou temperar, vou assar, vou fritar, e algo pode ocorrer errado nesse processo. E você nem me conhece e tem que confiar em mim e comer a comida que eu vou lhe servir. Então, essa relação entre o chefe de cozinha e a propaganda, entra o Sandro no meio. Então, Exato. conforme o jeito que eu entro, eu posso causar ruído. Uhum. Então, às vezes, a maioria dos chefes estão preocupados em atender o cliente dele e ele quer me atender da mesma forma. Um exemplo. O chefe vai lá e põe um monte de queijo e cobre o hambúrguer. E o hambúrguer é o ator principal. Então ele quer agradar, põe bastante queijo e estraga tudo. Então, nesse momento, imagina como é que eu chego lá e falo para ele, olha, chefe, você tentou agradar e estragou tudo. Né? Não dá, né? Então, E ainda você tem que não falar, dá. coloca menos queijo. Isso, você passou do ponto. Então, como que eu chego para um chefe e falo para ele, cara, você passou do ponto? Uhum. Então, Mas ao por mesmo isso que hoje eu tempo estudo a mas gastronomia. é uma forma que você tem de contribuir. Ao dizer isso, a intenção é uma só, é você contribuir com Isso, o resultado por daquela isso, imagem, daquele produto, para que ele por isso o atraia cuidado, mais né? clientes, né? Então,
hoje, a sua cliente que procurou uma agência, ela também não tem noção de com quem ela vai atuar, quem vai criar ruído nessa conversa, como o estudo vai acontecer. E eu vejo muita gente que migrou de uma profissão de fotografia de eventos para a fotografia de gastronomia, mas não se adaptou a isso. Não fez um estudo de gastronomia. Fez um estudo de que equipamento que eu vou levar, e ele chega lá e tira foto, tira retrato do prato. Então, é muito interessante falar assim, ó, quando o cara vai trabalhar num restaurante francês, num restaurante de categoria, você pode levar o currículo que você quiser. Você pode falar, olha, eu sou o melhor do mundo. Eles vão te receber, vão falar, pode vir trabalhar. E em uma semana, ele vai saber se você é bom ou não. Não importa o seu currículo. No ramo da fotografia, a gente não tem esse tempo. Porque o cliente fotografa hoje, ele quer que amanhã já seja produzido o material, e se não deu certo, com certeza ele põe a culpa no fotógrafo e ele fala, essa eu já tentei, vou tentar outra coisa. Dificilmente ele vai falar assim, vou chamar outro fotógrafo. Né? Então, hoje, eu acho assim, o cliente em particular da área da gastronomia tá sendo bombardeado por muita gente, abordando ele para falar desse assunto, e não tem a expertise necessária para falar do produto dele. Então, hoje, o cliente da gastronomia tem que se preocupar principalmente com a linguagem, né? Não é só fazer um bom retrato da pizza, mas criar um ambiente, criar uma situação onde, sabe por quê? Às vezes tem o mesmo cafezinho, ele pode ser feito num bistrô ou ele pode ser feito na fazenda. Então, a luz vai mudar. O bistrô, a gente costuma ter uma meia luz, uma luz ambiente. A fazenda, a gente já usa aquela luz da manhã. Então, a minha técnica vem de encontro a isso. Vou pedir para os nossos ouvintes que quem tiver curiosidade, vai lá no meu Instagram, porque o meu Instagram, lá tem a minha assinatura, que é a luz que eu criei para os meus produtos. Então, na grande maioria, 95% das minhas fotos lá, eu uso a mesma luz, é a mesma assinatura. É aquela luz que vocês já ouviram falar, é a luz de janela. Os renascentistas, Rembrandt, aquela turma que eram os grandes retratistas, usavam essa luz. Então, quando eu passei a entender, olha, o que é uma luz de janela? Vocês estão me vendo aqui, eu estou numa luz de janela, né? Uma luz ambiente, onde não tem muitos foco, né? Não é uma luz muito intensa, mas vocês conseguem ver, por exemplo, sinais de expressão, você consegue ver uma sombra mais aqui, você consegue notar que aqui eu tenho uma luz maior do que aqui, eu tenho um reflexo no meu óculos, que você nota que eu tenho uma luz na frente. Então é essa leitura que a gente sabe fazer, e quando eu vou fazer a minha luz lá no restaurante, eu uso uma única fonte de luz, e eu uso os recursos de fotografia que eu fui me adaptando para chegar lá. Importante dizer, por que eu uso só uma fonte de luz? Porque a gente só tem um sol. Então, quando você vê um produto, ele está sendo iluminado por um grande sol. E quando a gente vai fotografar, se eu usar 2 flashes, eu vou estar te enganando. E você não vai saber o porquê, mas você não vai se agradar. Então, é um pouquinho daquilo que você falou. Puxa, eu vi a foto, não sei o que ela não está boa, mas é porque você não sabe a técnica que foi aplicada, e às vezes o fotógrafo pôs lá 2 fontes de luz, e a canequinha lá tem 2 sombras. Você fala, nossa, que estranho, tem 2 sombras ali, mas você não sabe ver isso. Mas você sabe que te desagrada. Então, hoje a dificuldade está sendo essa. Comprar a ideia daquela pessoa profissional da fotografia, né? E entender que ela pode te ajudar junto com aquilo que você já tem, né? Que é a preocupação com o seu ambiente, a preocupação com o seu atendimento. Então, é todo um contexto, não é só uma fotografia. Não é a foto em si, né? E, Sandro, a gente finalizando o nosso papo aqui, que orientação, dois tipos de orientação que eu vou pedir para você dar para nossa audiência. A primeira que orientação que você dá para aquela pessoa que ainda não tem condições ou não está conseguindo no momento contratar um fotógrafo, que cuidados ao tirar a foto, algo que seja simples e aplicável, e que cuidados ter ao contratar um fotógrafo? O que buscar? Que tipo de informação fornecer? Você já deu hoje uma série de orientações assim, de entendimento do público, do produto, do contexto, do negócio,
e tal. Mas orientações, essas duas orientações práticas, para quem num primeiro momento ou numa circunstância precisa fazer as próprias fotos e que cuidados tomar, o que fazer na hora de contratar um fotógrafo para fazer suas fotos. O que você nos recomenda? Olha, hoje é o seguinte, eu vejo que a turma investe tudo no Instagram e também esquece um pouco do Google. Então, pensar sempre isso. Quando a gente vai fazer uma busca por um produto, a gente vai sempre no Google, a gente não vai no Sim. Instagram. Falo isso quase Então, que diariamente aqui. isso. Então, eu falo sempre assim, ó, preocupe-se também com outras mídias que não aquela que você está preocupado, né? Uhum. Então, entender que o Instagram é uma mídia de apoio já ajuda bastante. A outra preocupação que eu acho que é pertinente é você saber o que você quer. Porque o difícil é quando o cliente chega para mim e fala assim, não, eu queria fazer uma foto desse produto, mas eu quero fazer um cartaz, depois eu quero fazer um cardápio, e eu quero pôr no site, e eu quero pôr no Instagram. Uhum. Então, se não tiver foco, vai ficar ruim para três. Eu vou acertar para o site, mas vai ficar ruim para o cardápio. Então, é importante entender que para cada mídia a gente precisa criar um formato. Né? Uhum. Então, não, dá para usar e fazer, ou usando, dá. Mas nem sempre é o ideal. Se a gente tiver um bom planejamento, a gente consegue fazer com a pizza a mesma foto, ou alterar posições, a produção já está pronta. Mas é importante entender onde vai se usar esse material para que ele seja bem objetivo, para que ele seja bem feito. E as dificuldades são sempre, elas existem sempre, né? Então, eu acho que hoje o fotógrafo de gastronomia tem que estar apto com as dificuldades. Né? Então, vai aprender, vai estudar, erra em casa para daí você não errar lá no cliente. Agora, no caso do cliente, como ele não errar, é difícil, porque o mundo está cheio de armadilhas, né? Enfim, buscar os melhores profissionais, com as melhores referências, né? Com aquilo que também você se identifica. Vai falar assim, esse fotógrafo faz o tipo de foto que eu quero para o meu estabelecimento, né? É uma forma. Eu tenho vários clientes de buffet, vários, que tem buffet infantil, que tem buffet com serviço de catering, né? Que o buffet vai até o local do evento e tal. Eu tenho vários clientes nessa área. Também tenho clientes de confeitaria, que eu vejo que a foto ela é fundamental e desafiadora também na confeitaria, né? E eu sempre falo da importância da foto e de mostrar a comida. Porque os buffets, muitas vezes, eles falam assim, meus salgados são da melhor qualidade, eles são muito saborosos e tal. E daí eu falo, mas eu não tô vendo isso no teu perfil. Eu não tô vendo esses salgados maravilhosos, essa massa maravilhosa no teu perfil. Invista em foto profissional. Então é uma bandeira que eu levanto com muita ênfase, sabe? Como um diferencial do negócio. Então eu realmente acho que fotos bem feitas, bem produzidas, para quem trabalha com festas, com eventos, seja na gastronomia, seja na decoração, seja na loja de locação e coisa e tal, eu vejo a foto como um super diferencial competitivo. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, olhem nisso, olhem para as fotos, olha como você está apresentando o seu produto. Porque além de ser excelente, você também tem que parecer excelente. Porque assim como você coloca a preocupação de mostrar um hambúrguer maravilhoso e de não entregá-lo maravilhoso, eu também trago uma outra questão, que é o contrário, que é quando o meu produto é excelente, mas a foto não traduz isso. Então, você também não basta ser excelente, a sua foto tem que traduzir a sua excelência. Então, é por E, isso que eu acredito e eu, tanto na foto profissional e indico para todos os meus alunos e mentorados. E também entender que a publicidade ela é contínua. A gente não dá para a gente fazer uma vez bem feito e deixar que isso tenha longevidade, né? Uhum. Então, o que acontece muito é o seguinte: às vezes o cliente me chama e me pede uma diária do meu trabalho e quer fazer 25 pratos num dia. Eu explico para ele: olha, vai dar tudo errado. Você vai produzir um monte de coisa desnecessária, o desperdício vai ser grande. E as fotos também, eu vou começar bem, e do meio da tarde para lá eu vou estar cansado e as coisas não vão fluir da mesma forma. Eu seria conivente com isso, seria mais fácil para mim, mas eu falo para ele: olha, é melhor que você faça
uma sessão pequena hoje e uma o mês que vem. Porque entre uma e a outra, a gente tem tempo de analisar o que foi feito, mitigar os erros e melhorar na próxima. Então, e mais importante que isso, às vezes você olha lá e fala, olha, o produto número 2 não ficou muito bom, então na próxima a gente vai fazer os 5 que a gente se estabeleceu e vamos fazer aquele outro, refazer aquele outro que não deu certo. E criar uma continuidade. Porque hoje, quando a gente tem uma agência entre eu e o cliente, geralmente a agência planeja de um jeito e quando ela vai executar, executa de outro, pela falta de planejamento. Pela falta de planejamento junto ao cliente, né? Então, eu vejo muito a agência tratar o cliente do hambúrguer da mesma forma que vende um carro, né? Então, não está certo. Então, um hambúrguer custa R$ 50, o carro custa 50 mil. Então, a métrica faz com que a gente fale assim, ó, isso aqui tem que ser feito diferente. Então, eu como especialista na área de gastronomia, eu já fiz muito e eu sei algumas coisas que dá certo, algumas coisas que dão certo, né? Eu tenho noção de como que a gente consegue produzir e criar uma demanda. Eu acho muito bacana, eu tenho cliente também que faz eventos e casamento e também faz, por exemplo, evento de Natal, do tipo, tem lembrancinhas para o Dia das Mães, cesta de Natal. Então, o que acontece? Chega no final do ano, eu faço para ela um catálogo de fim de ano, né? Onde você vai ter lá lembrancinhas. E eu faço isso anteriormente. Quando passa o Natal, eu ligo para a cliente e falo, como é que foram suas vendas? Eu preciso entender isso também, isso faz parte do meu processo. Como é que foram suas vendas? A cliente fala assim, nossa, no dia 2 de dezembro eu tive que tirar o telefone do gancho, porque o telefone não parava de tocar. E cada cliente que ligava eu tinha que falar para ele, olha, eu não posso vender para você porque eu já não tenho mais embalagens, eu não tenho mais insumos, porque eu já vendi tudo. Então, é um sucesso. Porém, a gente tem que repensar o ano que vem. Né? Então, como que a gente vai fazer ano que vem? Deu certo? Deu. Então, a gente tem que aproveitar o que deu certo e melhorar o que deu errado, né? Então, eu costumo dizer que dá certo, só que dá muito trabalho. Então, tá preparada? Quer vender bastante? Pode ligar para mim. Eu sei como fazer. Mas se prepara, porque eu vou te dar trabalho. Se você pôr isso no ar, o seu telefone vai ligar, hein? Ah, é isso aí. Ei, olha só, e agora nessa sua fala, duas questões aqui que eu quero reforçar, que eu concordo com você. A primeira confie no fotógrafo, porque ele sabe te orientar, né? Então, o que você falou, eu entendo disso, fotografar um hambúrguer é diferente de fotografar um carro. Então, estabeleça uma relação de confiança com o fotógrafo e confie nele, nas orientações dele. Do tipo, coloca menos queijo, porque a foto vai ficar melhor, né? Coloque o carro numa outra posição, porque a foto vai ficar melhor. Então, confiar no fotógrafo. E agora também que você falou por último, eu acho que isso é um grande desafio do empreendedor em relação à previsão de demanda, né? Como é que você se prepara para uma demanda maior? Porque de nada adianta também você investir no melhor trabalho de fotografia, com as melhores imagens, fazer um catálogo de Natal maravilhoso e depois não dar conta de atender a demanda. Né? Ontem eu fiz uma sessão de diagnóstico com uma nova mentorada e a gente juntas fomos definir as vendas dela. Eu falei, eu posso colocar aqui que a tua meta de vendas é 3 vezes mais, mas você dá conta de atender? Então a gente vai primeiro analisar a sua capacidade de atendimento atual. E aí a gente vai escalonar isso, depois aumentando as vendas, aumentando a equipe, aumenta a venda, aumenta a equipe, e assim a empresa vai crescendo. Porque é um detalhe que muitas não pensam nisso. Ela só quer fazer, eu quero vender, eu quero vender. Aí chega uma hora que ela comprou lá 100 embalagens de um produto e na primeira semana chega pedido para 150. Então, é outra coisa que eu também falo. Gente, embalagem de produto, tenha outras alternativas. E deixe isso claro. E coloque embalagens que sejam fáceis de você comprar depois. Você comprou 100 e na primeira semana de dezembro, as 100 já entraram nos pedidos daquele mês, tem alternativas para comprar mais daquela embalagem ou de outra. Mas que seja fácil. Porque se tem algo que me dói, Sandro, é deixar dinheiro na mesa por falar que não consegue atender o cliente. Isso é algo que, como sou da área de negócios,
eu acho isso um pecado, assim, para o empresário. Quando ele deixa dinheiro na mesa por não ter condições de atender, né? Então eu falo, você tem que estar estruturado com equipe, com estrutura, no caso de gastronomia, com estrutura de cozinha, de embalagem, de turno, de processo de produção para aumentar a produção, né? Aumentar a produtividade daquele ateliê, enfim, para que você consiga atender a demanda. Porque eu falo que na comunicação, eu trabalhei em agências de comunicação durante muitos anos, né? E o que me trouxe para a gestão? Exatamente isso, quando a gente fazia campanhas publicitárias para os clientes, campanhas extremamente bem-sucedidas, o telefone deles não paravam de tocar e daí eles não conseguiam atender. Ou porque não previram a demanda, ou porque não tem equipe, ou pior, às vezes venderam muito, entregaram muito e no final do mês a conta não fechava. Por quê? O preço estava errado, não foi calculado margem de lucro, não foi calculado hora extra de funcionário. E todo o incremento de vendas, o aumento de vendas, foi responsável por um aumento absurdo de custo e fez com que a conta no final do ano não fechasse. Então, eu agradeço imensamente a tua presença. Tenho certeza que foi um conteúdo valioso e orientações valiosas da importância de olhar a foto como um todo e não olhar a foto como algo isolado, e sim como parte dentro de um contexto de negócios. Então, é gostoso quando a gente fala com alguém que, além de especialista em foto, também é especialista em negócios, porque consegue ter esse todo e trazer essa visão para o cliente, né? Ó, tem até uma pergunta aqui para você. Alguma dica para foto profissional do empreendedor? Eu tenho visto sempre a mesma pose. Ah, foto profissional, eu acho, né? Do profissional. Tenho visto sempre a mesma pose para homens e mulheres. Então, para a gente terminar, alguma orientação nesse sentido, Sandra? Olha, dentro da minha área de estudo, onde eu navego por diversos meios, né? Como eu lhe disse, tem dia que eu estou fotografando pastel e tem dia que eu estou fotografando Rolex. Então, Você é eu bem navego por democrático no seu trabalho. bem democrático. Então, eu costumo dizer para todos o seguinte: eu sou muito bom em fotografar, eu sou bom em fotografar, né? Mas eu sou muito bom em ligar pessoas. Então, hoje, as pessoas são a matéria-prima principal do meu trabalho. Ouvir é o meu maior aprendizado. Então, hoje, eu tiro do meu aprendizado o que eles têm de dificuldades e tento sanar essas dificuldades. Falando da pose para os empresários, eu acho que a gente precisa ser verdadeiro. Então, se você quer fazer uma foto, seja verdadeiro. Convida um fotógrafo para passar uma manhã com você e fica trabalhando e não faz pose. Deixa ele fazer uma foto real. Eu tenho um trabalho engavetado aqui que eu ainda estou produzindo, que eu quero fazer uma exposição fotográfica só com os cozinheiros. Aquele pessoa que está lá nos bastidores e que ninguém conhece. E nenhum deles posou para mim, e são ótimos cozinheiros. Então, a questão é essa. Qual a mensagem que você quer passar? Se você quer passar essa mensagem aqui, ó, esse sou eu. Vocês conversaram comigo há uma hora, esse não sou eu. Então, esse daqui sou eu. Então, a gente precisa ser verdadeiro. Então, eu acho que fica mais fácil, tanto para quem fotografa, quanto para quem posa. Porque a maioria dos empresários que estão fazendo essa pose que você fala, e durante a foto eles falam assim, nossa, como é difícil, né? E aí a gente faz 30, 40, 50 fotos, não sai, não fica aquela foto bacana. E daí das 50 a gente escolhe uma, olha, essa aqui ficou harmônica, mas ela não é verdadeira. Então a questão acaba sendo essa. Vamos ser mais real, vamos ser mais humano e nos permita errar. Né? O fotógrafo erra bastante, viu? Porque o resultado do meu sucesso é muito erro. Então, a humildade de trazer isso à tona acaba tornando você mais verdadeiro. Né? Então, em vez de você procurar um fotógrafo que vai fazer uma foto no estúdio bem bonita sua, encontra um fotógrafo que te acompanha numa manhã e, quem sabe, no final, vamos almoçar junto. E a foto sai no almoço. Né? Então, eu acho que é por aí o caminho. Porque a foto de pessoas tem que capturar a essência da pessoa fotografada. E essa questão, eu já fiz fotos profissionais algumas vezes para o trabalho, né?
Por conta do Instagram, de conteúdo e coisa e tal. E a gente que está sendo fotografado, é incrível o quanto o fotógrafo faz diferença nesse sentido que você falou. Porque quando é uma coisa muito posada, a gente não se reconhece na foto. Eu fiz uma Isso. sessão uma vez e eu tenho o álbum de fotos aqui, foram 10 fotos. Eu olho e falo, mas eu não tô em nenhuma delas. É muito interessante isso. Não sou eu não consigo usar as fotos. Uma É foto muito boa interessante, Sandra. sai numa brincadeira do fotógrafo. Na hora que ele fala Exato. assim, E ah, eu algumas faz das de fotos que eu conta. E mais aí. gosto foi com uma fotógrafa e a gente foi em alguns lugares, né? Gente, o Sandro é daqui de Sorocaba também, inclusive. A gente foi em alguns lugares aqui de Sorocaba, café. E daí ela chegou para mim e falou assim: o que você gosta de fazer quando você não tá no seu escritório? Eu falei, eu adoro sair para tomar café. Ela falou, o que mais você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ler um bom livro, eu gosto É de... isso. Sabe onde ela me levou, Sandro? Na Nobel, aqui em Sorocaba. Então, eu tenho fotos de livro de marketing. Ela falou, vamos brincar com os livros. E aí a gente foi conversando, dando risada. E eu peguei o livro e eu coloquei na minha frente, assim, ela tirou. É uma das fotos que eu mais gosto. Porque na hora que eu coloquei o livro e eu olhei para ela, ela capturou aquele momento, sabe? Aí vamos numa doceria, eu adoro tomar café, comer um docinho. Então vamos numa livraria, vamos numa cafeteria, numa doceria. E aí eu tenho lá, sei lá, um conjunto de 50 fotos, 60 fotos. E eu não sei te dizer quais que eu gosto menos, sabe? Porque foi gostoso, foi Uhum. numa manhã de sábado, foi tranquilo e tal. E outras situações onde eu tava num estúdio, talvez até com uma maquiagem mais caprichada, com sei lá, um guarda-roupa, roupas talvez Uma mais técnica assertivas, mais apurada. com uma técnica talvez mais apurada, e eu olho para aquilo e falo, mas cadê eu ali? Não, não sou eu ali, sabe? Então, se me permite, Camila, que fez essa pergunta aqui, a Camila é minha mentorada, inclusive, que fez essa pergunta sobre as poses para a foto do empreendedor, seja você, né? A Camila tem um cabelo lindo, ela tem um sorriso lindo. Então, o que eu diria? Contrata um fotógrafo para ir aí na Ideale, solta esse cabelo, solta esse sorriso, mostra o que você gosta de fazer e se permita ser fotografada. Porque eu acho que é isso também um desafio para o empreendedor, que quem trabalha com eventos. Muitas vezes ele está no bastidor, na maioria das vezes, ele está no bastidor, ele não está na frente das câmeras. O cliente dele está na frente das câmeras. Então é um desafio também. Então, se me permite um conselho, se permita ser fotografada, estabeleça uma relação de confiança com o seu fotógrafo e permita ser orientado também, no sentido dele ou dela conseguir captar a sua essência. Então, como Isso cliente, essa serve é a minha sugestão. também. Isso serve também para produtos e não só para as pessoas, né? Sim. Só falando, eu sou de Sorocaba e atendo todo o Brasil. Essa semana eu estou trabalhando com uma empresa do Amapá, lá perto do Oiapoque, bem longe, né? Talvez, eu acho que deve dar uns 9.000 quilômetros daqui até lá. Uhum. Então, eu atendo todo o Brasil, geralmente eles me mandam produtos também por transportadora, e aí vem a nossa conversa, a gente conversa online, eles me explicam por que, que a geleia deles tem uma diferença, qual que é o diferencial desse produto. Então, através dessa conversa, a gente consegue estabelecer a linha de raciocínio de todo o processo de produção daquele item. Uhum. Então, estou aberto à conversa e isso é o fator predominante para o objetivo do que o meu cliente quer alcançar, né? Uhum. Então, é importante falar do planejamento. Muitos dos fotógrafos que eu conheço e eu me encontro sobre fotografia de gastronomia, eles falam assim, Deus me livre, eu não quero reunião com ninguém, eu quero marcar uma hora, eu chego lá, faço clique, clique e vou embora. E aí eu me preocupo, falo, nossa, isso aí não tem como dar certo, porque nosso produto tem pessoas, a gente mexe com gente, emoção, e é isso que a gente quer vender. A gente precisa vender emoção Uhum. e precisa se destacar entre um monte de quadradinhos ali do Instagram. Uhum. Eu tenho que me destacar para a pessoa ir lá e clicar, não é mesmo? Exato. E para fazer isso, tem que ter envolvimento, tem Uhum. que ter empatia, não só com o produto, mas também com o Uhum. processo. Perfeito, perfeito. Sandro, mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo aqui, quase uma hora da gente conversando nesse papo super agradável logo de manhã. Tenho certeza que você contribuiu com muita gente que está nos acompanhando. Esse conteúdo depois ele vai para o YouTube
ele tende a depois virar também um podcast, né? A gente extrai o áudio, a gente coloca também no Spotify e na plataforma iOS, né, da Apple. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença. Aqui é um espaço aberto quando você tiver, depois quando você montar a sua exposição, quiser vir aqui compartilhar com a gente, divulgar, é um espaço aberto para você vir aqui e compartilhar com a minha e com a sua audiência todos os seus novos projetos aí. Então, de verdade, muito obrigada. Combinado. Eu agradeço a oportunidade. O meu Instagram é Sandro Costa Fotógrafo. Eu estou à disposição também, se alguém tem dúvidas ou quiser criar uma ação de venda bem legal, pode entrar em contato que a gente está à disposição para ajudá-los, tá bom? Obrigado por enquanto, Vivi. Sucesso para você e tenham ótimos negócios. Para nós também. Pessoal, um ótimo dia para vocês. Amanhã, às 8h30, vocês sabem que eu volto com mais um Café com Insight. Beijo grande, até amanhã. Tchau, Sandro. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigado.